Olá pessoal, esse é o módulo 5 do mini curso online de Introdução ao Teste Software com Spring. Nesse módulo, continuaremos a codificação dos nossos testes, mais especificamente dos testes unitários. Falando agora sobre os conhecimentos relacionados ao ambiente de teste, na área de teste software, usamos a terminologia de SUT, ou seja, System Under Test, para indicar o sistema que iremos testar, e DOC, Dependent on Component, para as dependências necessárias. Pensando em passos de teste, esse assunto está inserido na primeira etapa de configuração de ambiente de teste. Até agora, esse ambiente de teste necessário que implementamos foi bastante simples, porém há situações em que temos necessidade de configurar um complexo ambiente para então ser realizada a testagem. Nesse contexto de docs e SUT, podemos ter dificuldade quanto ao fato de que os docs podem ser lentos, tornando custosa a execução de uma suite de testes ou talvez inviável para o uso. Como solução, temos os dublês de teste. Quando falamos em dublês na indústria de cinema, nos referimos a uma pessoa altamente treinada capaz de atender aos requisitos específicos da cena, substituindo o ator de fato. No contexto de teste, a ideia é parecida. Usamos dublês de teste para substituir uma dependência de teste e assim garantir isolamento da parte testada, aumentando a confiabilidade do teste. Temos vários tipos de dublê de teste. Temos os dummy, os stubs, os spies, os fakes e os mocks. Explicando um pouco sobre eles, temos que os dublês do tipo dummy são objetos com o propósito apenas de ocupar espaço, geralmente usados em passagens de parâmetros apenas. Os dublês do tipo fake são objetos funcionais, mas inadequados para um ambiente de produção, como por exemplo um banco de dados em memória, como é o nosso caso. Os dublês do tipo stub providenciam respostas pré-configuradas e normalmente não respondem a nada que não esteja programado para o teste. Os dublês do tipo spy são aqueles em que você pega um objeto real, substituindo o comportamento apenas de alguns métodos. Quando falamos em teste, muitas vezes o principal dublê de teste que pode nos vir à mente são os mocks. Quando se fala em isolamento, estamos geralmente nos referindo a mockar, ou esconder o comportamento de classes que são chamadas internamente em um trecho de código a ser testado, sem a necessidade de alterar o comportamento padrão. Ou seja, não pode ser alterado nada do código a ser testado em função do teste. Isso deve ser de forma transparente. O Mockito trata-se de um framework Java para auxiliar os testes unitários. Assim como o JUnit, ele funciona através de anotações. Temos os objetos a serem mockados, que são conhecidos através da anotação @mock. Assim, o Mockito vai criar uma cópia da estrutura dessa classe com uma implementação vazia e com retornos padrões em todos os métodos, não sendo necessário iniciar o objeto. Além disso, o mock pode ser feito tanto em classes concretas, abstratas e interface. Por outro lado, temos as classes que serão testadas, onde será feito através da anotação injectMocks. Nesse contexto, o Mockito vai criar uma instância real dessa classe e injetar todos os objetos mock que foram declarados na classe teste. Indo para o projeto Spring do módulo, o link do repositório GitHub encontra-se na descrição do vídeo. O projeto que você deve abrir encontra-se na pasta módulo 5. Continuando a implementação dos nossos testes, vamos testar agora a camada de Service, mais especificamente a classe Aluno Service. Já tendo aberto o projeto, começaremos criando a classe de teste chamada Aluno Service Test. Como fizemos no módulo anterior, também já adicionaremos um atributo privado do tipo Aluno Service. Como fizemos no módulo anterior, vamos também adicionar um atributo privado do tipo Aluno Service, que estaremos chamando de Aluno Service SUT. Além disso,
Se observarmos dentro da classe aluno service, perceberemos que ela tem um atributo chamado aluno repository. Iremos injetar esse atributo via mock, utilizando o Mockito. Assim, na minha classe de teste, vou criar outro atributo privado chamado de aluno repository mock. Além disso, também vou adicionar a anotação @mock nesse atributo para que o Mockito reconheça ele. Também é necessário adicionar a anotação @injectMocks no atributo aluno service sub para que o Mockito entenda que será injetado o mock nele. Devo também adicionar a anotação @extendWith sobre o nome da classe para indicar que estaremos utilizando a extensão do Spring que integra o contexto do Spring ao JUnit, permitindo que o Mockito acesse também esse contexto. Vamos criar agora um método de teste para o método listAll, que realiza a listagem de todos os alunos na situação em que tudo ocorre bem sucedido. Ele se chamará listAll return aluno list when successful. Para representar os passos de teste, vou adicionar alguns comentários, como fizemos no módulo anterior. Na parte de execução, irei adicionar uma chamada ao método listAll e salvar o retorno em uma variável chamada resultAlunoList. Na parte de configuração, será necessário programar o nosso mock, chamado aluno repository mock, para que retorne uma lista de alunos. O Mockito nos oferece uma classe chamada BDD Mockito, que possui métodos para auxílio do teste relacionada à metodologia BDD. A metodologia BDD incentiva a escrita de testes em uma linguagem natural, legível por humanos, que se concentra no comportamento do aplicativo. Sendo assim, faremos uso dele para tornar a leitura do código sobre o que ocorre bem mais fluida. Podemos entender o que ocorre da seguinte forma. Quando chamamos o método findAll de aluno service sub, o mock aluno repository retorna uma lista contendo apenas um aluno válido. Por fim, quanto à parte de verificação, devemos verificar se a lista é vazia e se essa lista contém de fato o aluno válido que tínhamos colocado. Prosseguindo, também devemos verificar se quando a lista está vazia, é retornada de fato uma lista vazia. Para isso, irei criar um método de teste chamado listAll return empty list when there is not aluno. Nesse método de teste, apenas verificaremos se a lista retornada é vazia. Vamos continuar com o método findByName. Irei começar testando quando é retornada uma lista contendo o aluno cujo nome foi buscado. O método de teste chamará findByName return list of aluno when successful. Pensando na parte de execução, já estaremos fazendo chamada do método findByName. Na parte de configuração, será necessário programar o nosso mock de modo que quando chamamos o método findByName, seja enviada uma lista com pelo menos um aluno válido. Usaremos também esse nome desse aluno válido logo mais.
Agora, na parte de verificação, preciso verificar se a lista contém elementos com o nome que estou buscando. Para isto, vou realizar uma filtragem dos elementos da lista, pegando apenas o nome. Note também que verifico se a lista não é vazia e se existe apenas esse nome na lista e nada mais. Podemos deixar as verificações da segunda e terceira linha, pois caso dê algum errado, a informação obtida para a correção é maior ainda. Continuando, criarei agora um método de teste para o FindById. Chamarei esse método de teste de FindById return aluno when successful. Na parte de execução, estarei realizando a chamada do método FindById. Já na parte de configuração, precisarei configurar nosso mock do repository para que ele envie um usuário válido. Como você pode já ter percebido, a criação de um usuário é algo que tem sido recorrente, por isso criarei um método apenas para isso. Já na parte de verificação, como estamos utilizando um atributo do tipo integer, precisaremos fazer as verificações comuns de objetos. Observe que conseguimos configurar o nosso mock para que, independente do número utilizado, tenhamos essa saída desse aluno válido. Nesse mesmo contexto do método FindById, indo para a classe AlunoService, observamos que é enviada uma exceção quando o aluno com o respectivo ID buscado não é encontrado. Sendo assim, é interessante testarmos se essa exceção está sendo de fato lançada. Estarei criando um método de teste chamado FindById throws resource not find exception when aluno does not exist. Nesse método de teste, precisamos que, de acordo com um cenário nosso mock, lance-se uma exceção. Agora basta fazer a verificação do lançamento da exceção como vimos no módulo anterior. Agora, sobre o método save, criaremos um método de teste para que, quando tudo ocorre como esperado, que seja chamado save createAluno when successful. Nesse método de teste, precisaremos programar o nosso mock para que, quando adicionarmos um aluno, seja retornado um aluno com esses dados, porém com o campo ID configurado. Quanto à verificação, devo estar atento se o ID do aluno retornado pelo mock é o mesmo do resultado. Por último, temos o método delete. Criaremos o método teste chamado delete remove aluno when successful. Da forma que está implementado, o método delete é lançado uma exceção caso algo dê errado. Do contrário, o método atual simplesmente delega para o respectivo método de seu repository. Sendo assim, devemos configurar nosso mock para não realizar nada quando chamado seu método delete. Porém, também devemos programar para que seja retornado um aluno válido quando formos utilizar o método FindById. Como podemos ver, o método delete internamente faz uso do método findAlunoOr.
throws not find, que internamente utiliza o find by ID. O que temos de novo nesse código, nessa parte da configuração, é o nosso do nothing, que, como pode ver, a leitura é bem fluida. Do nothing when aluno repository delete and aluno class, ou seja, não faça nada quando o nosso mock tentar remover qualquer aluno desse código. Mais uma vez, podemos ver que utilizando do Mockito, mais especificamente do BDD Mockito, fica bem fluido mesmo a leitura. Na parte de verificação, averiguamos que não foi lançada nenhuma exceção por meio desse assert that code does not throw any exception. Também podemos criar um método para o caso em que o aluno não existe, semelhante ao find by ID, onde é lançada uma exceção. Apesar de ser parecido, é importante termos esse método de teste com a finalidade de se evitar alguma regressão do sistema futura. Como pode ver, todos os testes estão passando. Fiz uso do Display Name Generation apenas para deixar o teste mais legível, a leitura. E com isso, concluímos mais um módulo. Obrigado por assistir e até o próximo módulo.